Você pode já deixar a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Neste momento agora, nessa primeira parte da nossa noite, nós vamos meditar na última parte do nosso alicerce desta série de exposições bíblicas da escatologia, a partir de Daniel. Na primeira noite foi justificado a razão por que começamos em Daniel, porque é uma orientação dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, o seu discurso que é chamado de Pequeno Apocalipse. O Pequeno Apocalipse é o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus dá instruções para os seus discípulos de como eles poderiam conhecer os tempos que viriam para frente. E ele diz então que o ponto de partida é quando eles vissem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. Então, quem lê, entenda. Então, por isso, nós fomos lá no livro de Daniel, nos situamos. Daniel viveu no ano 605 a.C., foi quando ele foi deportado para a Babilônia na primeira investida de Nabucodonosor para levar a nação de Israel para a Babilônia. Foram 3 investidas. A primeira foi em 605, depois em 597 e depois em 587. Nas 3 investidas ele levou todo o povo para lá, deixando apenas o pessoal que era doente, pessoal que eram inválidos, de certa forma, lá ainda no território de Israel. Daniel, ele é contemporâneo de outros 2 profetas. É bom que você então localize para entender as profecias de que Daniel foi contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. Esses 3 profetas viveram na mesma época e eles têm idades diferentes e ministérios distintos. Daniel era o mais novo deles, nós vimos com 14 anos mais ou menos, ele foi levado para a Babilônia e ele permaneceu lá na Babilônia no palácio. Ele foi levado na primeira leva dos príncipes e ele então ficou no palácio durante todo o seu tempo e vida na Babilônia. Ezequiel foi na segunda deportação e Ezequiel ficou no meio do povo de Israel, lá no rio Lai, onde o povo de Israel estava na nação da Babilônia. Então é a diferença. Daniel estava no palácio e Ezequiel estava no meio dos cativos, lá no lugar que eles ficaram. E Jeremias, ele permaneceu em Israel, né, durante todo o tempo, e somente na última investida é que ele vai para a Babilônia. Só que chegando na Babilônia, então, ele é liberto e ele pôde voltar e permanecer no meio daquele resquício que ficou lá no cativeiro, que ficou em Israel. E é interessante notar a profecia de Jeremias, porque Jeremias recebeu uma mensagem dura para transmitir. E a mensagem de Jeremias era: se entrega para o rei da Babilônia que vem invadir. Agora você imagina, ele era um traidor da nação, né? Ou seja, devia falar luta, vamos e se entrega. E Deus diz para ele, diz para o povo: quem se entregar vai viver, e quem resistir vai morrer. E o povo então perseguiu, né? Eles perseguiram Jeremias. Ele foi preso, ficou no calabouço, ele foi passado a pão e água por conta disso, ao ponto de chegar a um certo momento do seu ministério, dele desistir de pregar. É um texto muito emocionante no capítulo 20, quando ele disse: não dá. Essa coisa de ficar pregando isso aqui está só complicando, é muita perseguição. Mas ele diz que quando ele pensou que ele não ia fazer, ele não conseguia. Ele continuou fazendo. Ele continuou pregando. Esse é o pregador de Deus, né?
Muitas vezes o Senhor nos dá uma tarefa dura de uma pregação que ela não é uma pregação agradável de ouvir. Eu passei, ao longo desses 40 e tantos anos, grandes conflitos com respeito à gravidade da mensagem que o Senhor tem me dado para pregar. Não é? Então, é uma mensagem de confrontação contra o pecado. E eu me lembro de uma época bem especificamente, eu estava fazendo uma exposição de Filipenses, aliás, eu vou fazer de novo agora, no começo de novembro, ao longo do mês de novembro, eu vou fazer uma exposição da carta toda lá na nossa igreja. Mas então, naquela época, fazendo uma exposição de Filipenses, cheguei uma semana estudando, e eu fiquei ali com o Filipe, Senhor, por que eu tenho que ficar pregando desse jeito duro para o seu povo? Né? Não tem uma mensagem um pouco mais light, né? Porque o pessoal fala que é muito dura a mensagem é muito dura. E eu até escrevi no meu esboço, está registrado e guardado lá, né? Que eu tinha tido aquela reflexão com o Senhor. E então foi uma experiência marcante e única ao longo do ministério. Naquela época nós tínhamos cadeiras na frente, como uma igreja batista regular, cadeira lá na frente, onde ficava o pregador, o dirigente da música e uma cadeira vazia, para quando tinha um outro pregador de fora, ele ocupava aquela cadeira. E ali a gente ficava durante o tempo do louvor, e então o dirigente, quando ele disse, agora, antes da mensagem, vamos cantar o hino tal. Na hora que ele disse isso, veio na minha mente, não é aquela mensagem. Eu falei, como assim, Senhor? Eu fiquei a semana inteira preparando a mensagem e não é aquela mensagem. Não é possível. Né? E eu cantando com a primeira estrofe e eu na luta com o Senhor. Segunda estrofe e chegou um ponto onde eu disse, tá bom, não é aquela, então qual é a mensagem? E o povo não percebia nada da minha agonia ali. Última estrofe, e eu não sabia o que ia pregar. E eu tomei uma decisão. Eu vou subir no púlpito e eu vou dizer, irmãos, hoje não tem pregação. Porque eu preparei uma mensagem para vocês, mas Deus disse que não é aquela hoje, e Ele não me deu outra para pregar. Então, não vai ter pregação hoje. Eu fui pronto para dizer isso. Acabou o último hino, o dirigente desceu, e eu subi para o púlpito. E quando eu cheguei no púlpito, o Senhor colocou Mateus capítulo 11. E eu falei, irmãos, abra a Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu fui naquela passagem, né? Vinde a mim, todos estão cansados. Eu vi que começava no 28, falou, versículo 28, e fui até o último, até o 31. E o povo abrindo a Bíblia, e eu também. E então, eu preguei uma mensagem naquela noite, naquele texto de consolo do Senhor, de conforto. E ao final da mensagem, né, quando eu estava lá na porta para o pessoal sair, um após outro, né, pastor, que bênção, que consolo foi para o meu coração, pastor, obrigado pela palavra de hoje à noite, né? E o povo nem sabia de nada, só falando, e quando terminou tudo, aí o Senhor disse, você está vendo? O dia que eu quiser que você pregue uma mensagem desse jeito, eu te dou a mensagem. Você só tem que pregar o que eu mandar você pregar. Você entendeu? Prega o que eu mandar você pregar e deixa o resto comigo. Eu falei, Senhor, mas por favor, nunca mais faz isso comigo. De ir para o púlpito e não sei o que até a hora que eu subir, não sei o que eu vou pregar. Ou seja, nós somos assim. Por isso eu não tento ao Senhor, porque eu não prego em certos lugares. Qualquer lugar que eu entender que tem uma doutrina diferente da minha, for uma doutrina que seja polêmica, se me convida para pregar, eu não vou. Porque eu tenho medo do Senhor. A minha segunda experiência, a primeira foi aquela que eu preguei, a mensagem da Batalha dos Séculos, que eu mencionei para vocês. A segunda experiência, 1 ano e meio antes de ser chamado para São José dos Campos, eu fui convidado para pregar numa igreja, num bairro
rico de São Paulo, o Itaim Bibi, e o missionário estava querendo um pastor para ir para lá, e ele me convidou para pregar naquela igreja, e eu sabia que ela tinha passado por uma divisão recente. Um pastor provocou uma divisão, saiu metade da igreja, e aí metade que ficou em frangalhos, e o senhor, agora eu tinha que pregar. Marcamos o dia. Segunda-feira, eu comecei a preparar a mensagem, orar, pedindo para o senhor me dar um texto para que eu fosse pregar, e ele colocou no meu coração, justamente no livro de Filipenses, né, no capítulo 4, e eu comecei a preparar, fiz a minha tradução, fiz a minha análise gramatical, e vou procurar a proposição. Ele diz: todo crente deve viver em harmonia. Eu falei: não, senhor, não vou. Não vou. Mas não vou. Como é que eu vou lá, pastor? Senhor, eu estou sabendo que eles passaram por uma divisão. Eu sou um estudante de seminário. Que autoridade que eu tenho para chegar lá e falar um negócio desse? Não, vou pregar outra coisa. Aí comecei a pensar outro texto, e nada vinha, e sempre voltava para Filipenses, e procurou o texto e voltava para Filipenses. Isso foi até sábado à noite. E eu me rendi, falei: tá bom, senhor, eu vou preparar essa mensagem e eu vou pregar essa mensagem. E eu preguei naquela noite, e o senhor tinha um propósito naquela noite, porque era justamente de trazer um desafio para aqueles irmãos que ficaram, né, de que o crente tinha que viver uma vida de harmonia. Né? Então, o senhor os abençoou com isso, eles me agradeceram naquele tempo, né? Então, só que ele tinha uma lição, e a lição é essa: você vai ser o meu mensageiro. Você me pergunta, eu te mostro onde é, você prepara e você entrega. E você prega o que eu mandar você pregar. Porque se você pregar outra coisa que não for o que eu mandei você pregar, você vai pegar na carne. E não queira entrar por esse caminho. Então eu comecei esse processo. E aí me veio um temor. Como que eu vou pregar numa igreja que eu sei que tem uma doutrina diferente da minha? Vai que o senhor fala, prega sobre isso. Com todo respeito, só para você poder entender, eu não estou atacando ninguém aqui, mas imagina uma igreja presbiteriana me convida para pregar. Aí eu vou e falo: senhor, o que eu vou pregar para aquele teu povo lá? Você vai pregar sobre o batismo? Ah, não vou. Mas com certeza eu não vou. Então, para não ter que passar por isso, eu já não aceito. Você imagina se uma igreja neopentecostal me convida para pregar, e eu falo: senhor, o que eu vou pregar para o teu povo naquele lugar? Você vai pregar sobre os dons. Eu não vou. Mas não vou mesmo pregar sobre isso. Então, por isso eu não vou. Porque se eu for e o senhor mandar pregar, então eu não tento o senhor. Eu não vou no lugar que ele pode me mandar pregar aquilo ali. Então ele pode usar outras pessoas para dar mensagem lá. Eu vou pregar para o meu povo e para o pessoal que pode ouvir aquela mensagem que é dura, de confrontação, mas não é um assunto polêmico que nos divide. Eu não fui convidado para consertar o mundo. Eu não fui convidado para consertar o evangelho. Eu fui chamado pelo Senhor para pregar uma mensagem. E a minha primeira experiência em São José dos Campos, no primeiro domingo, eu morava no fundo da igreja, e eu cheguei lá, e então eu fiquei olhando o povo vir. Naquela época poucos tinham carro, né? Então muitos vinham a pé, vinham de ônibus, e quando eu cheguei lá na frente, me veio um pensamento. Eu tinha tomado posse no sábado à noite, minha primeira escola dominical, meu primeiro culto, e eu pensei: será que o povo vem? E logo veio o pensamento: você está começando por um jeito ruim. Você está começando por um jeito ruim. Eu vou trazer o meu povo hoje. O seu papel é saber o que eu vou mandar você pregar, você prepara, e eu vou mandar o povo vir. Eles virão, e virão aqueles que eu trouxer. Não comece por esse caminho, porque isso não vai ser bom para você. E desde então, 40 anos, quase 40 anos depois, todo domingo, quando eu tomo consciência que eu acordei, eu oro. Senhor, traz o teu povo para ouvir a tua palavra. Eu me preparei, eu estudei, eu sei qual a mensagem que o Senhor quer, traz o teu povo. E ao longo desses anos,
eu venho acrescentando outras igrejas. E a partir de agora, eu vou incluir a de vocês também. Porque são igrejas que eu sei que a palavra vai ser pregada. Então eu falo, Senhor, traz o teu povo para a nossa igreja hoje. Leva o seu povo lá para Floriano, da Igreja Shaddai. Leva o seu povo lá para Teresina, na Igreja da Glória. Leva o teu povo lá no bairro da cidade, que é uma igreja cristã evangélica. E eu vou citando na minha mente várias igrejas que eu sei que a palavra vai ser pregada, de verdade, verdadeira. Então eu falo, leva o teu povo lá. E uma boa parte desses pastores nunca souberam que eu intercedo por eles, pedindo para que o Senhor mande o povo lá. Então o Senhor manda o seu povo para a comunidade Batista da Videira, porque o pastor Joversi vai estar com a palavra lá e o teu povo precisa da palavra, leva o teu povo lá. Agora, tudo isso eu falei para dar um recado para você. À medida que você ouvir hoje à noite, e amanhã e os outros demais dias, não pense em quem não está aqui. Por favor. Se aquela pessoa estivesse aqui, precisava escutar isso que o pastor falou. Nunca faça isso. Estão aqui aqueles que o Senhor trouxe. Porque eu só prego para quem o Senhor traz. Eu não prego para quem ele não traz. E mesmo que alguém não tenha vindo hoje por uma negligência, ainda foi Deus que não trouxe. Porque se Deus quisesse que ele estivesse aqui, ele estaria aqui. Por isso, Deus quer falar com você hoje à noite. E você tem que estar pronto para ouvir a palavra do Senhor. Um alicerce nós estamos montando. Nós começamos em Daniel 2. Passados 800 anos que Israel estava na terra, depois de ter voltado do deserto, no ano 1446, ele saiu, 40 anos do deserto, ele chegou em 1406 na Terra Prometida. E agora nós estamos em 605, então 800 anos, já havia se passado a época de glória do povo de Israel, na época de Davi e Salomão, por cerca do ano 1000 até o ano 900 e pouco, e o povo de Israel se afastando do Senhor. 300 anos depois, o Senhor leva o seu povo cativo para a Babilônia. Hoje nós vamos saber, ou vamos ser relembrados, obviamente, o porquê o Senhor fez isso. Por que o Senhor levou o seu povo para a Babilônia? E por que foram 70 anos o tempo do cativeiro? E então, quando o tempo do cativeiro estava por terminar, Daniel olhou o povo e ele viu que não havia arrependimento no meio do povo. Então já tinham ido cativos, estava para terminar o tempo e aquilo trouxe uma inquietação no coração de Daniel. E Daniel faz uma oração no capítulo 9. Então, antes de nós olharmos o capítulo 9, que é a profecia mais importante do Velho Testamento com respeito ao plano de Deus, também relembrando aos irmãos e ressaltando, de que nós não estamos estudando escatologia como uma doutrina, nós não estamos aqui defendendo uma escola teológica que crê, seja pré-milenista, seja pós-milenista, seja milenista, ou o que seja. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo uma exposição bíblica das profecias, partindo do ponto de Daniel, pela orientação do Senhor, agora formando uma base para irmos para o Novo Testamento e entendermos o que o Senhor deixou de informação que nos diz respeito daquilo que está diante de nós. Isso é escatologia. Escatologia é uma palavra grega composta de duas palavras, que é escatos e logia. Escatos é últimas coisas e logia o estudo das últimas coisas. Então esse é um termo teológico. Esse é um termo teológico. Os seminários ensinam as logias, bibliologia, amartiologia, que é a doutrina do pecado, teologia, que é a doutrina de Deus, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e assim as logias, ou as logias, e nós temos escatologia. Agora, isso é uma sistematização que tem o seu valor, mas por conta de ser uma sistematização de passagens,
do mesmo tema. Então, nós vimos na primeira noite que isso pode levar e tem levado a conclusões equivocadas com respeito às diversas logias, né? Inclusive na eclesiologia, porque em algum momento a eclesiologia ela cruza com a escatologia, né? Como, por exemplo, a Igreja Universal. E universal que eu estou falando não é universal do reino de Deus. A Igreja Universal é aquela igreja chamada invisível, que tem sido pregada e ensinada nos seminários, e essa igreja não existe. Então isso é uma invenção de teólogos que não tem nenhuma base na Escritura, né? Essa igreja não existe. E essa igreja, essa afirmação e essa forma de abordar a doutrina da igreja, né, que está na Bíblia, é porque os crentes se fazem uso dela em momentos que lhe interessam. Um crente entra em pecado e quando ele entra por um processo de disciplina, o que ele diz? Vocês podem me excluir da igreja local, mas vocês não podem me excluir da igreja universal. Então, ele não abandona o pecado, ele fala, se vocês não me aceitam como eu sou, eu vou para o lugar que me aceita como eu sou. E o mais triste é que ele vai encontrar uma igreja que o aceita como ele é, sem tratar o pecado dele. E ele está dizendo que ele está totalmente na Bíblia, porque ninguém pode tirá-lo dessa igreja universal, da igreja que é o corpo de Cristo universal. Isso não existe, irmãos. Porque a palavra igreja é ajuntamento. Igreja é ajuntamento. Isso aqui é igreja. É um ajuntamento do povo de Deus num local para cumprir as ordenanças do Senhor, e tem uma liderança dos pastores, e tem membros do corpo, porque membro do corpo significa que cada um de vocês tem uma função. E minha expectativa é que vocês saibam qual é essa função e estejam exercendo essa função. Se você é o dedinho, você sabe o que é o dedinho e faz o que o dedinho faz. Se você é o olho, você sabe o que o olho faz e você faz. Por isso eu tenho dificuldade quando crentes de outras igrejas visitam a igreja. Porque eu fico pensando, né? Vai que ele é um olho. Então, lá na igreja dele, está faltando um olho. Porque quando o corpo se reuniu, o olho não está lá. E pior, aqui nós viramos um monstro agora, porque nós temos 2 olhos que estão no culto e mais um que veio de fora, nós temos 3 olhos. Então não dá. Porque o povo não se liga a uma coisa, que ser membro significa isto. É um corpo, nós temos membros, e eles agem de maneira interdependente para exercer e executar uma tarefa. E a nossa tarefa é fazer discípulos das ações. Né? Por exemplo, tem gente me vigiando, então deixa eu dar. Né? Tem gente me vigiando, porque eu preciso hidratar as minhas cordas vocais. Então é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, o meu cérebro lembrou disso, porque na hora do almoço, a irmã falou, vou ficar de olho no senhor, vou ficar de um jeitinho que eu estou de olho lá. Né? Ela é fonoaudióloga, está preocupada com a minha voz, então ela disse, pastor, você precisa hidratar. Então a minha mente lembrou. A minha boca falou. Eu me abaixei, eu peguei o copo com as minhas mãos, eu pus na minha boca, eu engoli a água, e agora a garganta fez o papel dela, ela lubrificou as cordas vocais. Você percebeu quantos movimentos para se tomar um copo d'água? Aplique isso na igreja do Senhor. Cada membro tem uma função, ou mais de uma função, que são chamados dons, e quando o crente sabe, ele exerce. Quando ele exerce, a igreja é abençoada. Por aí, e lá no sul, tem uma porção de crentes que não tem a menor noção de quem eles são. São bons crentes, estão na igreja. O que precisar deles, eles estão prontos, mas eles não sabem quem são. Eles estão trabalhando onde tem vaga, eles estão trabalhando onde tem necessidade, trabalham um tempo, depois enfada e larga, porque está no lugar errado. Pra você ter uma ideia. Sabe quem trabalha no berçário? No berçário trabalha aquela pessoa que o choro da criança é música.
Se você não entende que o choro de uma criança é música, não vá para o berçário, por favor. Porque não é uma questão de tempo, você não vai aguentar mais aquele choro e você vai largar o berçário na mão. E o líder do berçário vai ficar desesperado querendo um obreiro para tomar conta daquelas crianças. Assim é a igreja do Senhor. Então, a igreja, ela só é igreja se ela estiver reunida. E não existe uma reunião invisível. Não existe. Porque a igreja do Senhor está espalhada pelo mundo e tem um punhado de gente que está morto, que faz parte do corpo da noiva de Cristo. Então existe o corpo da noiva de Cristo sendo formado, mas não está reunido. E por não estar reunido, não é uma igreja. Então, se você pensa assim ou vê alguém que pensa assim, pare de pensar. Porque não existe nenhum mandamento na Bíblia para a Igreja Universal. Não existe nenhuma ordenança para essa igreja. A ordenança de batizar é para a igreja local. A ordenança de disciplinar é para a igreja local. A ordenança de ir é da igreja local. Todas as ordens do Novo Testamento para a igreja são para a igreja local, como este corpo que está reunido aqui. Ok? Então, voltando lá, eu vou pedir para colocar um quadro lá, os irmãos. Acompanhe o quadro. Está lá para vocês? Acompanhe o quadro. Então, nós temos aqui 4 colunas. A primeira coluna da esquerda é a Daniel 2, a visão da estátua. A do meio é Daniel 7, a outra Daniel 8. E a última é a data aproximada de quando aconteceu aquilo. Então, da visão da estátua, no primeiro quadro lá, nós temos o 2º ano de Nabucodonosor. Nós temos no capítulo 7, então, 556 anos antes de Cristo. E depois nós temos Daniel 8 em 554, porque são 2 anos depois. 605, 556 e 604. A cabeça era Nabucodonosor. O correspondente era o primeiro animal, um leão com asas de águia, foram arrancadas as asas, levantado em pé. Foi quando Nabucodonosor ficou louco e ele viveu com os bichos, ficando de 4, e quando ele foi restabelecido, ele voltou a ficar em pé novamente, né? E ele era então o leão. Agora você percebe que o próximo quadro está em branco. Por quê? Porque a visão do capítulo 8 começa na cidadela de Suzã. E Suzã era reino medo-persa, não era o reino grego, portanto, o reino babilônico. Portanto, na visão do capítulo 8, ele não está falando da Babilônia, ele está começando a partir do outro reino que é o medo-persa, que foi dito no capítulo 8. Aí você tem, então, o peito e o braço de prata, o reino inferior, você tem o 2º animal, que é o urso, e você viu o carneiro que tinha 2 chifres altos, um mais alto do que o outro, e o último subiu primeiro, que é a Pérsia e a Média. Por isso uma instabilidade, porque eram 2 governos que tinham sido hostis no passado, e por isso a característica do que Deus estava dizendo aqui é que haveria um reino instável. Esse reino foi de 605 de Nabucodonosor até 539. O reino de Medo-Persa foi de 539 a 330. Foram só 200 anos. Ok? Aí nós temos o quadril de bronze, que é outro reino, que é o leopardo. Perdão, o leopardo, que agora nós temos o reino de Alexandre o Grande, que é o governo grego, que é o bode do capítulo 8. E o reino grego foi de 330 a 146. Então você percebe que o outro foi 200, esse já caiu para 100 e pouco. E nós temos então as pernas de ferro, que era um reino duro como ferro, não tinha nome. É o 4º animal, que era terrível e espantoso. A dica tinha dentes de ferro. Ok? Puxa a ligação dos 2. E o capítulo 8 também não fala a respeito deste reino. E o tempo aproximado é de 146 a.C. a 1476 depois de Cristo. Então você vê que o governo babilônico governa por quase 2 milênios.
1476 é quando caiu Constantinopla e desde então não houve mais uma ordem mundial, não houve mais um governo mundial. Os governos são espalhados pelo mundo. Oi? O último, perdão, o governo romano. Aí nós temos os pés, finalmente na estátua, com 10 dedos, que corresponde aos 10 chifres do animal terrível, e no capítulo 8, um dos chifres pequenos tornou-se muito forte para o sul. Então, o que nós temos aqui? Nós temos agora o governo que nós chamamos de governo romano restaurado, porque ele tem semelhanças com o governo anterior. Agora nós começamos no futuro, ou seja, até as pernas era o governo romano que caiu com a queda de Constantinopla. Agora, o governo restaurado é o que vai acontecer agora para nossa frente. Isso aqui agora é para nossa frente. E entre, então, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, vai ter um intervalo de tempo, que tem quase 2000 anos, esse intervalo de tempo, que é o período da igreja. Então, agora nós vamos para o capítulo 9, que você tem ele aberto. Você pode guardar suas perguntas, porque está planejado aqui no nosso esquema que no domingo de manhã, quando nós temos aqui a escola dominical, vai ser um tempo onde você vai poder fazer suas perguntas, um tempo de pergunta e resposta de tudo que vimos até então, até amanhã à noite. E também eu vou abrir um tempo de perguntas gerais, que eu vou chamar pergunta queima-roupa. Então você vai poder fazer perguntas que você queira, que não tenham a ver com a escatologia, mas de qualquer forma, se você perceber que muitas delas vão estar ligadas com a escatologia e você não tem noção de que elas estão ligadas. Então você poderá fazer outras perguntas. A gente vai priorizar a pergunta da escatologia para que fique bem sedimentado entre vocês. Em havendo tempo, você poderá fazer uma pergunta de outro assunto para a gente poder ter a resposta àquilo que o senhor vai falar para o nosso coração, tá bem? Aqui nós temos no capítulo 9 de Daniel a profecia chamada das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9. E eu vou ler o texto para vocês, rapidamente. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Um desafio para você. Daniel era um homem espiritual. E o que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aquele que vive as disciplinas espirituais. Entre elas, oração, leitura da palavra, a meditação, a solitude, que são das menos conhecidas e menos praticadas. É muito importante que o crente aprenda e desenvolva a solitude. É fundamental para os pastores a solitude. A solitude é um tempo que você fica somente com o Senhor, em que você vai meditar e você vai orar no pensamento e você vai ouvir a voz de Deus daquilo que Ele já colocou no seu coração, da palavra que você tem lido. Eu tenho por hábito, vez por outra, eu pego o meu carro e eu saio para dirigir e eu vou lá para as montanhas próximas da minha cidade lá, uma cidade do sul de Minas, e todo aquele tempo que eu vou cantando, eu vou orando, eu vou conversando com o Senhor, e aquilo então é um tempo que traz refrigério ao coração. É um tempo que o Senhor fala conosco. É um tempo que o Senhor esquadrinha o nosso coração. É o tempo que Ele mostra pecados que estão escondidos e que nós não temos tratado, né? Porque Ele quer tratar, Ele põe na mente. Por isso é um tempo muito importante e precioso para nós e para vocês também como crentes, né? Eu tenho tido, às vezes, a oportunidade de viajar para o exterior e é certo, quando eu viajo para lá,
de que eu vou tirar um dia quase para dirigir o dia inteiro. Que é um lugar seguro, é um lugar com carros bons, é um carro com estrada boa, e eu saio cedinho e eu vou até de noite dirigindo quilômetros e quilômetros, às vezes 1000 quilômetros, para ter um tempo com o Senhor. E aí tem um outro detalhe, eu contemplo a natureza. Porque quando eu vou para o sul de Minas, eu contemplo a natureza porque são as montanhas, o verde, né? Aquelas fazendas. Então eu saio da cidade, que todo mundo congestionado, né? Embora eu moro no Vale, né? No Vale do Paraíba, e dentro da cidade tem um lugar muito bonito que é a beira do rio. Então essa é a ideia. Quando foi a última vez que você contemplou a natureza? Talvez a sua vida é tão corrida que você não lembra a última vez que você fez isso. E não se esqueça que quando Cristo ele deu a receita dele para a ansiedade, ele disse o quê? Observa os pássaros. Você sabia que tem pássaro aqui? Eu sei que você sabe, mas quando foi a última vez que você parou para poder observar o pássaro? Jesus disse, observa os pássaros. Isso aqui é terapia dada pelo próprio Jesus. Eu tive que viver isso muitas vezes. Coração aflito, e o Senhor disse, o que é que pode acontecer com você hoje que eu não tenha planejado para você? Nada. O que é que vai acontecer hoje com você que eu não tenha controle? Nada. E o que é que vai acontecer com você hoje que eu não tenha feito para o seu bem? Para você ficar mais parecido comigo? Nada. E por que você está assim? Olha o pássaro. Não cai um no chão sem minha permissão. E você vale mais do que eles. Então não tira os olhos dele. Olha como eles estão voando. Eles não estão preocupados com nada. Eles não estão preocupados com o que eles vão comer. Eu cuido deles. E eu cuido de você. E assim você vai trabalhando e você vai refletindo. E a ansiedade... Se você aprender isso, você não precisa tomar remédio para isso. Porque o remédio que o Senhor deu é esse remédio aqui. Ok? Então, Daniel está no primeiro ano de Ciro. O que significa? Ele está... O pessoal está comigo lá? Capítulo 9, isso. No primeiro ano de Dario, é 539, portanto, 16 anos da última profecia. Lá ele tinha 556, 554, aqui ele tem 82. Ele tinha 56, perdão, ele tinha 66, agora ele tem 82, 16 anos depois, e o Senhor dá para ele uma profecia que é das mais importantes. Detalhe, você sabe o que tem em Isaías 53? Você lembra? Já cantamos isso, né? Isaías 53 fala do Messias sofredor. E é dito entre os teólogos que é a única passagem, e surpreende o próprio povo de Israel, de que fala do sofrimento do Messias. E que isso era uma novidade para eles, né? Isso é um desconhecimento de Daniel, porque no capítulo 9, não somente vai dizer que ele vai sofrer, vai dizer que ele vai morrer. Lá em Isaías 53, ele insinua a morte, porque fala que ele vai ser sepultado com os grandes. É uma forma indireta de falar da morte. Aqui em Daniel 9 ele vai dizer, ele vai morrer. Estava decretada a morte do Senhor Jesus, quando Deus revelou para Daniel que o Messias ia morrer. E Daniel recebeu essa informação com antecedência. Então veja lá, versículo 24, de capítulo 9. Ele diz... Versículo 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Uma tarefinha para você, se você quiser fazer em casa. Pega o seu relógio, ou um cronômetro se você tiver, começa a ler Daniel capítulo 9, no versículo 4,
e cronometra. Começa a ler o versículo 4 e vai até o versículo 19. E você cronometra quanto tempo você gasta para ler esse texto. O tempo que você gastar para ler esse texto era o tempo que Daniel conversava com o Senhor na sua oração de confissão. Porque Gabriel disse: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Então, quando Daniel disse no versículo 4, orei ao meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande, o Senhor disse: Gabriel, vai lá falar com ele. E Gabriel saiu. E quando ele chegou no 19, o Gabriel chegou. A velocidade que Daniel andou para sair da presença do Senhor e chegar até Daniel. Essa é uma característica dos anjos. Mas também é uma característica dos demônios, que são anjos caídos. Portanto, uma lambuja para você que não estava no seu preço, não existe OVNI. Existe manifestação demoníaca. Aquela coisa que lá na década de 70 o pessoal via, uma luz brilhante. A Bíblia sempre mostrou que isso é uma manifestação demoníaca. Porque eles têm essa prerrogativa de uma velocidade de se transportar de um lugar para o outro rapidamente. Os de Deus e os demônios. Porque o diabo não é onipresente. O diabo não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, quando essa semana você disse, o diabo estava solto, ele estava lá do meu lado. Alguém do outro lado do mundo disse, o diabo estava do meu lado, ele não podia estar do seu lado e do outro lado, pessoal. Ele não está. Mas tem os anjos, os demônios que fazem isso. Então, as informações entre eles, e eles estão todo o tempo. Inclusive, em Daniel fica claro que quando a ordem saiu no capítulo 10, um demônio falou para ele, você não passa aqui. E Gabriel falou, como assim? Não passa. Mas eu tenho que ir lá falar com Daniel. Você não vai. Então, o Gabriel chamou Miguel. Miguel, me ajuda porque eu não quero te passar. Então, Miguel veio, lutou com o demônio, que era o príncipe da Pérsia, e atravessou. E ele disse para Daniel, eu vou ter que voltar e vou ter que lutar com ele de novo. Mas Miguel, vosso príncipe, vai me ajudar. Essa é a verdadeira batalha espiritual que existe. Ela existe, mas nós não temos nada a ver com ela. Você não participa dela. Daniel soube que ela existia, mas ele só estava orando o tempo todo, ele não estava participando dessa guerra. Então existe uma guerra espiritual que nos envolve, mas nós não sabemos quando e nem como. Mas está aqui. E Daniel podia receber a informação. Então o que o Senhor quiser dizer, ele vai dizer. No nosso caso hoje, pela Escritura. Ele não usa mais aquele sistema de usar anjos, né? Então, no versículo 24, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Guarda essa expressão, porque ela é fundamental para você entender o que é a tribulação que vamos falar amanhã. O que é a tribulação? Por isso, Daniel é importante. 70 semanas. Ele diz, então, no versículo 25, sabe e entende. Irmãos, era para entender. Sabe e entende, era para entender. Então por que a igreja não entende? Por que o crente não entende? Por que os pastores não pregam? Isso aqui não é mistério de Deus, pessoal, é sabe e entende. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Vamos lá? 7 mais 62. E no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. 70 semanas, 7 mais 62 mais 1. Se você pegar a sua calculadora científica, vai dar 70. Ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. E o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será no dilúvio. Estava escrito. E isso vai, então, da ordem que vai sair
era futuro para Daniel, ou seja, quando sair a ordem, é só contar 70 semanas, dividida dessas 3 formas, e é o fim. É o ungido. É o que é ungido? O Messias. A palavra semana é a palavra Shabua, que está lá, significa 7. Então, literalmente, ele disse 70 setes estão determinados sobre a tua santa cidade e sobre o teu povo. São 70 setes. Está traduzido em português semana, porque a semana tem 7 dias. E aí dá toda essa confusão teológica. Mas a palavra hebraica está lá. São 70 setes. E ele diz, então, 70 setes. Em Daniel 10, 2, nós encontramos, veja comigo lá, naqueles dias eu pranteei durante 3 semanas. 3 semanas. Não aparece aqui no texto, mas a palavra Shabua, quando ela está no texto sozinha, ela significa 7 anos. É uma unidade de 7, mas 7 anos. Então, no capítulo 10, versículo 2, quando ele fala que ele pranteou durante 3 semanas, então seria 21 anos. Só que no texto original, ele diz 3 setes de dias. Então, quando ele põe de dias, é para dizer, esse aqui não é anos. Então, ele tem que escrever dias. Você está entendendo? Quando vem o 7 separado, anos. Se for outra unidade, ele tem que dizer. E é o que ele diz no capítulo 10, que não aparece em português. Então, lá são 3 setes de dias, por isso ele pranteou 21 dias. Ele jejuou por 21 dias, porque se ele jejuasse por 21 anos, ele morria. Ele jejuou por 21 dias. Então, aqui são 77 de anos, e eu coloquei aí para você lá, né? No texto original aparece, né, Shabuim e Omim, que seria então 7 dias. 3 setes de dias. Muito bem. Então, voltando para o próximo lá, 7 mais 62 mais 1 igual a 70. A palavra semana, então, que significa 70 setes, ele vai agora dizer que são anos lunares. Porque no Velho Testamento não era ano solar, era ano lunar. E o ano lunar tem 360 dias. Agora nós vamos construir, e eu espero que não seja enfadonho para você, você acompanhe, porque é muito importante esse texto, né? Que aqui vamos fazer uma expressão matemática. Lá na escola cristã que nós temos, a gente pode ensinar as crianças a fazerem uma expressão matemática, e eu mostro para eles aqui que ela é uma expressão complexa, porque ela tem chave, tem colchete, tem parênteses, tudo numa sentença só, dado aqui na escritura, que a criança pode aprender aritmética usando a escritura, né? Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, Gênesis 8, versículo 3 e 4, na época do dilúvio, ele dá a dica. Portanto, quando eu digo para você que o ano é lunar, eu não estou inventando e não estou tentando ajeitar as coisas. É porque em Gênesis capítulo 7, ele disse que o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. E ele terminou no dia 17 do 7º mês do mesmo ano 600. Se você pegar o 7º mês menos o 2º mês, dá 5 meses. E ele disse, ele ficou lá por 150 dias. Se você pegar, então, os 5 e dividir por 50, vai dar 30. São meses de 30 dias. O ano solar, o ano lunar são 12 meses de 30 dias. E assim como o solar tem uma ajeita com aquelas 6 horas, e de cada 4 anos tem o ano bissexto, no hebraico, no Velho Testamento também. Ela tinha 12 meses de 360, de 30 dias, 360, e há X anos ele tinha o 13º mês, para poder compensar, né, por conta do ciclo da lua, e nós seguiríamos o ciclo do céu.
Então aí nós temos uma expressão, 7 mais 62, que dá 69. 69 vezes 7, vezes 360, vai dar esse númerozinho aí, 173.880 dias. Agora, por que 69? Porque ele isolou um. 7 mais 62 mais 1. Esse 1 é quando o anticristo vai fazer um pacto com Israel. Então ele diz, depois das 62, vão acontecer dois eventos. O ungido vai morrer e Israel vai ser invadido. Só então depois que o anticristo vai fazer um pacto com Israel por uma semana. São 7 anos, que é a tribulação, que vai vir na frente. Então, o que são esses 173.880 dias? Contado da ordem para reedificar Jerusalém, somados 173.880 dias, chegaria no ungido. Chegaria nos dias de Jesus. Você está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Ele deu exato o dia que o Senhor Jesus Cristo ia se manifestar. Era só fazer o cálculo. Sai a ordem, conta os dias e vai saber o dia que Cristo vai chegar. A saída da ordem para edificar Jerusalém até o ungido, esta ordem é Neemias 2:1, que é o primeiro dia de Nisan do 20º ano de Artaxerxes. No nosso calendário, é no dia 5 de março de 444. E aqui tem uma coisa interessante, porque quando você mencionou um livro de escatologia antigo, Batista Regular, né? Era um livro do Alva McClain chamado 70 Semanas de Daniel. E o Alva McClain escreveu este livro, os Batistas Regulares usaram e usam até hoje, e ele tem um equívoco naquele cálculo. Porque para o Alva McClain, que ele tirou de um outro livro, na época, que é As Coisas do Porvir, ele coloca como o ano 445, que é o 20º ano de Artaxerxes. Porque vai na Enciclopédia Britânica, e Artaxerxes entrou no governo em 465 anos antes de Cristo. Ele fez simplesmente 465 menos 20, 445. E estabeleceu essa data. Agora, qual é o problema que acontece com essa data? Se você for lá em Neemias, no capítulo 1, ele soube que estava as portas de Jerusalém queimadas, e ele diz quando foi. Foi setembro do 20º ano de Artaxerxes. E quando ele vai falar agora no capítulo 2, ele diz que era o mês de Nisan de 400, do mesmo 20º ano. Como é que Nisan está depois do mês de setembro no mesmo calendário? Porque ele estava usando o calendário persa. Ele não estava usando o calendário de abril a abril, que era o calendário judaico da Páscoa. Era o calendário de setembro a setembro. Então, o 20º ano começou em setembro. Ele viu que estavam as portas postas a fogo. Em abril, ele recebeu a ordem para ir. O que aconteceu? Virou o ano, porque passou dezembro, entrou janeiro. Então, ele viu as portas em 445, mas ele recebeu a ordem em 444. Isso faz diferença, porque é um ano de diferença. Cristo não pode ter vindo com um ano de diferença de um calendário para outro. Então, por isso, é 444, não 445. Se você somar ao ano 444, 173.880 dias, você vai chegar no dia 30 de março de 33. O que aconteceu em 30 de março de 33? A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Cristo entra em Jerusalém na entrada triunfal no dia 30 de março do ano 33. E vamos ver o que aconteceu depois do intervalo.